E aí, pessoal, tudo bem? E afinal de contas, o Flamengo poderia disputar a Premier League em condições de conquistar o título, em condições de disputar as primeiras posições do campeonato, em igualdade de condições com as principais equipes? Poderia disputar um campeonato espanhol, um campeonato italiano, um campeonato alemão? Será que esse time teria capacidade para isso? Pois é, Jorge Jesus, dia desses, técnico do Flamengo, disse que se o time disputasse a Premier League, estaria nas primeiras colocações da competição. O repórter Leonardo Baran, nosso repórter que está em Singapura com a seleção brasileira, fez essa pergunta para o Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain, e ele disse que sim, que o Flamengo poderia disputar as primeiras colocações, que tem uma boa equipe, que tem bons jogadores, que tem jogadores de seleção e que por isso disputaria sim as primeiras colocações de um campeonato inglês, de um campeonato alemão, italiano, as principais ligas europeias. E aí, qual é a sua opinião? Coloque aí nos comentários, eu vou emitir a minha agora. Com toda sinceridade, o Flamengo não disputaria as primeiras colocações de um campeonato inglês, por exemplo, a Premier League. Não disputaria as primeiras posições de um campeonato espanhol. Talvez ficasse no meio da tabela. Então, de um campeonato alemão, ficaria muito longe daqueles dos principais times, né, da Bundesliga. Então eu imagino que não seria uma equipe de ponta no futebol europeu. E é fácil de explicar essa situação, principalmente focando na Premier League, que foi citado pelo técnico do Flamengo por ser o campeonato mais equilibrado do mundo, onde há uma divisão justa das cotas de televisão, onde o faturamento do campeonato é distribuído de uma forma muito justa, em que contempla as equipes com melhor rendimento no campeonato anterior, a equipe que mais leva público, a equipe que mais vende pay-per-view e assim por diante, as equipes com mais envolvimento. Então, uma equipe considerada, entre aspas, pequena no campeonato inglês tem condições de vir e comprar qualquer jogador do futebol brasileiro, assim, da maioria dos times do futebol brasileiro. Tem condições, por exemplo, o Everton, que é uma equipe que hoje está na zona de rebaixamento da Premier League, eles compraram o Richarlison, eles têm o Richarlison, que seria uma baita contratação para qualquer time do futebol do Brasil, jogador que o Palmeiras não deu conta de disputar com o Everton, e o Everton foi lá e contratou. E tem jogadores de várias seleções mundiais espalhados por vários times lá, por West Ham, por Watford, por times por Wolverhampton e vários times que estão na parte inferior da classificação do campeonato inglês. E aí você tem que colocar o seguinte: quais jogadores que o Flamengo tem que disputariam bem uma Premier League? Quantos? Se a gente está se baseando que um time vai disputar bem, então a gente tem que imaginar que uns 10, 11, 12, eles vão ter que jogar essa Premier League, vão ter que ter condições de jogar. Se for 2 ou 3, aí não vale. Aí não vai ser um time competitivo, vai ser um time com um ou outro jogador que serve para disputar uma Premier League. Vamos supor, o Diego Alves serve para disputar uma Premier League? Acredito que serve, porque ele já mostrou no futebol europeu do que ele é capaz disputando o campeonato espanhol pela equipe do Valência. Defendia pênaltis e tal. O Rafinha e o Filipe Luiz, os dois laterais. Bom lembrar, os dois estão em fim de carreira, tiveram uma carreira maravilhosa, mas o momento deles não é o principal. Eles poderiam jogar, mas não em uma equipe de ponta hoje. Os dois zagueiros, Pablo Mari e o Rodrigo Caio. Pablo Mari, vocês sabiam que nunca disputou a primeira divisão de um campeonato espanhol? Só disputou a segunda divisão em Maiorca, esses times pequenos, e disputou também um campeonato holandês por um time pequeno. E que agora o Flamengo é o maior time da carreira dele.
O Rodrigo Caio, jogador que está se firmando agora, mas ele não é, por exemplo, nem absoluto na seleção brasileira. Então ele seria um zagueiro de ponta no campeonato inglês? Não seria. No meio-campo, aí tem um jogador que ele jogaria em muitos times lá no futebol europeu, jogaria lá na Inglaterra, que é o Gerson. Gerson, que jogou na Fiorentina, jogou muitas partidas, jogou na Roma, então ele tem uma experiência maior. Mas e o Ilharão? Será? E o Arrascaeta? Bom para o futebol brasileiro, mas será que no futebol corrido, pegado, lá na Inglaterra ele daria conta? Como dá conta aqui? E o Everton Ribeiro? Será que ele é veloz ao ponto de aguentar uma Premier League? E o ataque? Nós temos dois bons atacantes de seleção brasileira, Bruno Henrique e Gabigol, mas que não deram certo na Europa. O Bruno Henrique jogou 17 partidas em quase 2 temporadas pelo Wolfsburg, não fez nenhum gol, nunca se firmou como titular. Voltou vendido para a equipe do Santos e aqui sim ele conseguiu jogar. E o Gabigol na Inter de Milão? Não precisa nem falar, né? E depois no Benfica? Também não precisa nem falar, né? Não deu certo no futebol europeu. Então eu acho uma preocupação, até certo ponto euforia, dizer que o Flamengo disputaria em igualdade de condições com as principais equipes uma Premier League, que para mim é o principal campeonato, tecnicamente falando, do planeta. É uma precipitação. Antes de tudo, de se levantar essa possibilidade, o Flamengo precisa conquistar alguma coisa por aqui. Está no caminho para isso. É favorito para passar para a final da Libertadores. É favorito para ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas depois que ganhar, aí nós podemos discutir. Porque se um time daqui disputaria a Premier League, então ele ganha tudo por aqui. Então ele vai ter que ganhar. E aí, essa discussão pode ser aprimorada. Se o Flamengo ganhar a Libertadores, for para o Mundial de Clubes e lá tiver a oportunidade de enfrentar o Liverpool e ganhar mais uma vez deles e conquistar o Campeonato Mundial. Aí sim poderemos fazer essas comparações. Tá certo, galera? Até o próximo assunto.